Bom, olha aqui. Vamos falar de ponteiro. Vamos ver se a gente entende esse negócio de viés hoje, tá? Então, é o seguinte, como é que o computador é estruturado? Tá? O computador ele tem uma pilha de caixa de sapato. Basicamente é isso aí, tá? É uma pilha de caixinha de sapato, aonde cada caixa vai ter alguma coisa e cada caixa tem lá um endereçozinho lá na prateleira do sapateiro, se vocês quiserem pensar assim, tá? Lá da sapataria. Né? Então, cada um lá vai ter o seu endereçozinho ali, tá? Aonde você pode guardar alguma coisa. Seja uma letra, seja um número, seja um caractere diferente, tá? Então, cada um tem o seu endereçozinho lá na memória. A gente pode ter também um grupinho de elementos lá na memória do computador que representam uma coisa só. E aí a gente vai ter só o endereço do começo desse grupo. Então, por exemplo, se eu quiser escrever Darth Vader ali, tá? Eu só vou trabalhar, digamos assim, só preciso guardar esse endereço daqui, tá? Que é onde começam as coisas. Tá? Então, como é que o processador, né, brinca com isso daí? Tá? Ele tem aqui o nosso, vamos aqui chamar o nosso processador aqui em cima. Então, o processador tem um contadorzinho lá, maluco, tá? Aonde ele vai colocando os diversos valores de endereço, tá? Vai andando ali com eles, tá? Até chegar onde ele quer, tá? É assim que tudo que a gente faz na programação funciona, tá? Desse jeitinho aqui, tá? Do processador, cada vez que ele anda, ó, ele está colocando um outro endereço para poder chegar lá e pegar o valor que está lá, tá? Então, vou ficar aqui em cima do processador, né? Ainda temos um outro caso, esse ainda bem interessante, é onde o processador guarda para a gente comandos nessa memória, ou seja, que são realmente os nossos programas, tá? Que é, por exemplo, se eu escrevo lá um programinha, né? Não sei o que, vai fazer não sei o que lá, tá? O que vai acontecer é que lá na porcaria da memória, eu vou ter também nessas caixinhas de sapato, né, comando, tipo, escreve um pontinho aqui, escreve um pontinho ali, e por aí vai, tá? E tudo isso tá nessas caixas de sapato, tá? Então, vocês entenderam isso até agora? E se não entender, vê os 5 minutos de novo, volta outra vez e volta outra vez, faz um looping até essa parte ficar na tua cabeça, tá? Que variável tá lá, ok? Bom, agora vamos ver como é que isso vai funcionar nos nossos programinhas, ok? Então vamos à nossa linguagem C, que é a linguagem onde a gente vê mais esses ponteiros. Depois a gente vai entender que os ponteiros estão em todas as linguagens, sem eles nada seria possível. Mas vamos por enquanto deixar essa coisa de lado, ok? Então é o seguinte, vamos olhar aqui, né, aqui para cima, tá, bem aqui, tá? Na linguagem C, quando eu declaro, né, eu crio uma variável, o que é a variável? É um lugar da memória para poder trabalhar com coisas, para poder guardar uma informação, depois ir lá, por exemplo, se eu estiver contando, né, quiser contar quantas laranjas o cara comprou, então eu vou lá, separo um lugar ali na memória, cada vez que, né, entra uma laranja, eu vou ali naquele lugar da memória e somo mais um ali. Isso vai nessa variável, é isso aí, ok? Bom,
Então, vamos supor que eu declarei uma variável. Então, declarar significa lá na hora do programa dizer, ó, eu quero ter uma variável aqui para trabalhar. E eu digo, olha, eu quero que ela seja do tipo inteiro, que eu vou guardar na caixa de sapato. E aí, essa variável eu vou chamar aqui, por exemplo, de sentido da vida. Tá? E aí ele vai guardar, ele vai separar um lugar lá na memória, vamos dizer que seja isso aqui, tá? Aonde ele vai guardar a informação dessa variável. Muito bem. Toda vez que, vamos dizer que seja o 0013 ali. Então, toda vez que eu quiser fazer alguma coisa com essa variável, por exemplo, colocar o número 42 nela, tá? O que o nosso processador vai fazer? Então, ele vai lá, tá? Naquele nosso contadorzinho ali, ó, do processador, ele vai lá e anda até o 0013, que é onde ele sabe. Como é que ele sabe? Então, no lugar lá que ele guarda, né, aonde estão todas as variáveis que você declara no programa, tá? E aí ele vai lá, bota lá o 0013, pá, e consegue transferir aqui o valor aqui que você mandou ele colocar na variável, né? Ele vai lá e, ó, ok, apontei para o 013, ó, já sei que o sentido da vida está em 013, ó, vai lá e põe 42, tá? Epa, por que o sentido da vida é 42? Tranquilo, né? Todo mundo entendeu isso daí, né? Ok? Então, variável tá lá numa posição fixa, que é alguém que sabe onde ela está, ok? Agora vamos dar um passinho adiante, tá? Nós vamos criar um tipo de variável, que é o que a gente estava falando agora há pouco, que a gente vai chamar de variável do tipo ponteiro, tá? Então, vamos fazer uma experiência aqui. Se eu usar esse mesmo asterisco que eu usei para declarar o ponteiro, tá? Ele é uma forma da gente dizer assim, eu quero mexer com o que está dentro do P. A gente já sabe aqui que o P está lá na posição 1001, tá? E lá na posição 1001 tem o endereço para onde, né, esse P está apontando. Se eu disser, olha, esse P que tem conteúdo 13, tá? Aí agora repara bem, quando eu boto o asterisco na frente do P, eu não estou pegando o 0013, o 0013 já é o valor do P. Tá? Quando eu estou pegando o asterisco P, eu estou fazendo o seguinte, olha, me dá o que está dentro do 13, que é o 42. Então, quando eu digo assim, olha, eu quero que o conteúdo do 13 receba 66, tá? Então, vamos entender bem isso, ó, para vocês entenderem aqui, ó. O P está na posição 1001, assim como o sentido da vida está na posição 0013. A gente já entendeu isso, ó. O que vai acontecer? Nesse momento, esse cara aqui, ó, troca para 66. E esse sentido da vida aqui, ó, essa variável sentido da vida aqui, também vai passar a ter o valor 66. Tá? Por quê? Porque eu disse, olha, o conteúdo do que está em P vai ter 66. Vamos só desmembrar um pouquinho aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Então, olha só. O conteúdo, ou seja, o que está dentro do 0013, naquele momento ali antes, tá? O que estava ali era 42.
seja, naquela hora ali que eu disse sentido da vida igual a 42, era isso aqui que estava acontecendo na memória. Ó, 0013 é igual a 42. Porque esse 0013 aqui é a posição lá aonde, né, a variável sentido da vida está, onde o valor da variável está. O 013, ou seja, do valor do P, tá? E colocar 66. Tá? Sendo por quê? Porque P é um ponteiro. Se ele é um ponteiro, o que está dentro dele aponta para algum lugar. Se eu boto o asterisco P, eu estou dizendo, bom, esse lugar para onde você está apontando, o valor que está lá, ó, eu quero mudar para 42. Tá? E a grande diferença aqui entre o ponteiro e a variável de verdade, que vocês estão vendo aqui, é que se eu mudar o valor do sentido da vida, o que o P está enxergando muda também. E se eu mudar o P, o valor de sentido da vida também muda. Uau, professor, quer dizer que eu posso mudar o sentido da vida? Então, é como, Ai, caramba! na verdade, a ideia toda aqui, vamos limpar esse negócio aqui. O que a gente está fazendo agora aqui, tá? Prestem bem atenção na sutileza e na beleza da coisa, tá? O que não era possível antes desse tipo de solução, tá? Antes dos ponteiros, a gente não tinha como fazer isso. Que é o seguinte, repara que eu tenho duas variáveis, na verdade, tá? Tanto a variável sentido da vida quanto a variável P, que as duas, tá, estão apontando para o mesmo lugar, ou seja, as duas variáveis, vamos dizer assim, são a mesma. Tá? Se eu mexo numa, a outra se altera. Se eu mexo numa, a outra se altera também. As duas estão olhando para o mesmo valor. Tá? Se eu mexo nesse valor, as duas são alteradas. Se você pensar bem, sem ponteiro, como é que você faz isso? Pensa bem, como é que você faz isso? Tá? Eu tenho duas variáveis, A e B, que eu digo que as duas são inteiras. Tá? Eu quero que as duas, tá, sejam duas variáveis diferentes, tá? Sejam duas no programa, eu quero A em algum que eu posso usar num lugar e o B que eu posso usar no outro. Sendo que eu quero, na hora que eu mudo o valor de A, o valor de B também muda. Como é que eu faço isso? São duas variáveis diferentes, em dois lugares da memória. Tá? Então, uma estaria aqui no 13 e a outra estaria, vamos dizer, no 14. Como é que eu vou amarrar a variável na outra? Tá? Toda vez que eu mudasse uma variável, eu teria que ir lá, pegar a outra e dizer, ó, mudei o valor de A, e aí eu ia ter que ir lá e fazer B igual a A. Mudei o valor de B, aí eu vou lá e faço A igual a B. Então, toda hora que eu mudasse, eu tinha que mudar a outra. Com o ponteiro, eu não tenho que fazer isso. Porque as duas, na verdade, são janelas, digamos, olhando para a mesmo lugar. Tá? São duas janelas olhando para a mesma paisagem. Quando a paisagem muda, as duas pessoas estão olhando a mesma coisa. Tá? Então, imagina que uma casa com duas janelas. Tá? Então, o ponteiro permite isso. Permite que você tenha um determinado lugar, tá? Que várias variáveis do programa estão olhando da mesma forma. Sem isso, eu não tenho como fazer uma série de coisas. Tá? Por exemplo, se eu quero ter uma lista qualquer de funcionários em algum lugar, tá? E essa lista vai estar guardada ali no departamento, por exemplo. Tá? Então, tem um departamento com um monte de variável ali de funcionário. Tá? Funcionário 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho um outro pedaço do programa que eu quero alterar o salário do funcionário. Como é que eu posso alterar o salário do funcionário se a variável está dentro lá da parte do programa do departamento? Não tem como. São duas variáveis diferentes. Lá no departamento tem a variável F1. Mas lá no outro, onde é a folha de pagamento, eu tenho uma F2, que não é a mesma. Então, toda vez que eu mudo o F2, eu tenho que ir lá e dizer F1 agora é igual a F2. Novamente insistir, pegar o valor de F2 e olha, F1 agora mudou e agora esse novo valor aqui. E já com o ponteiro eu não preciso disso. Uma está sempre ligada na outra. Tá?
Então, lembrando aqui, primeiro, que quando eu declaro uma variável que seja do tipo ponteiro para alguma coisa, tá? Eu boto simplesmente o asterisco aqui, isso na linguagem C. O que isso está fazendo é dizendo, olha, essa variável P, você acha um lugar aí para mim lá na memória, tá? E o conteúdo do que ela vai guardar vai ser um endereço para um outro lugar aí, tá? Pronto. E se eu quiser saber, tá, o endereço aonde alguma variável do programa está, eu boto um ezinho na frente e digo, ó, isso aqui vai me dar esse valor, tá? E aí, isso aí fecha, tá, o nosso entendimento de ponteiro, tá? Então, basicamente é isso, tá? Onde uma parte do programa, uma parte ali da memória, contém um valor de um outro valor na parte da memória. Tá bom? Então essa é a... Fecha aí o nosso breve resumo de ponteiros. Beleza? Gente, até a próxima.